Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o Campeonato Brasileiro começa para o Santos no próximo domingo, 6h30 contra o Vasco em Vasco. E é a primeira vez em sabe Deus quanto tempo que a gente olha para o elenco do Santos e fala, tem alguma profundidade, é perfeito? Não, com certeza não, precisa de lateral direito, de zagueiro, acho que também precisa de volante, mas tem certa profundidade, principalmente no setor ofensivo, que a gente não tinha há muito tempo. E por isso, desde o amistoso contra o Coritiba, eu tenho quase certeza que eu comentei no próprio vídeo, se não foi no vídeo, foi na live do dia seguinte, na live do trio do dia seguinte, que a entrada do David e também a entrada do Tassiano, que no caso ocorreram juntas, no segundo tempo, tinham me feito pensar numa situação de um time para o segundo tempo. Naquela ocasião foi realmente, o Santos fez 9 substituições no intervalo, mas claro, não é disso que eu estou falando. E também não é para gastar as 5 substituições no intervalo, não é disso que eu estou pensando, não é nisso que eu estou pensando. E sim, possibilidades que a certa profundidade do elenco passa a te dar que o Santos não tinha há algum tempo. A gente tem que pensar que o banco está mais cheio e que o Neymar nem sempre vai jogar 90 minutos. Primeiro, nem sempre ele vai jogar, provavelmente, a gente tem algumas dúvidas ainda até se ele vai participar dessa estreia contra o Vasco, mas mesmo quando voltar, muitas vezes ele vai ser substituído no intervalo, provavelmente mais até no segundo tempo, mas vai ser substituído. Então o Santos precisa de opções. E outra questão é, por exemplo, o David. O David veio para jogar. O Chelsea com certeza emprestou o David pensando no espaço que ele teria no Santos. Mas o Tiquinho tá bem. Então, como é que o David vai virar uma peça importante desse time? É nisso que eu tenho pensado desde esse jogo contra o Coritiba, quando o David entrou e participou de lances em específico que me fizeram pensar nessa situação. Um time para o segundo tempo que envolve o David entrando, não necessariamente no Tiquinho, mas podendo ser no Tiquinho, mais o Tassiano, para especificamente uma situação que é a marcação-pressão. Então, eu observei nesse jogo contra o Coritiba 3 lances, pelo menos, em que eles participaram de uma marcação-pressão, que eu acho que pode ser interessante numa segunda etapa. Trocar para o segundo tempo algumas peças rapidamente, até para dar mais fôlego e opções para o time. Você pode trocar também, essa você não esperava, essa transição, hein? É a sua garrafa térmica da Golcase. Você quer trocar a garrafa térmica da Golcase por outra, Noronha? É isso? Claro que não. Você pode, por exemplo, ter a garrafa térmica Fresh, a partir de R$ 159,99, hein? Mais a base de silicone, pode ter listrada, por exemplo. Só que se você tem duas, tipo eu, você pode trocar quando, sei lá, cansar de usar listrada, pela preta. Você pode personalizá-la com o seu nome, você pode personalizá-la com o nome de um jogador do qual você é fã, com o número 10, como é a minha listrada, ou sem número, como é a minha preta. Use o cupom 20Santos, no fim das contas é o que importa, o QR Code está na tela, o link está na descrição. E por que importa? Porque aí você tem desconto na compra de uma, duas, quantas garrafas térmicas Fresh da Golcase você quiser. As trocas não são ilimitadas no futebol, são 5 por partida. Mas eu acho que David pode ser uma troca muito importante para o Santos. E aí a gente pode achar até um papel para o Tassiano. Eu vou citar outras possibilidades, mas eu quero focar primeiro nessa. Nenhum time de futebol no mundo corre 90 minutos do mesmo jeito. Nenhum time de futebol também marca pressão por 90 minutos. A gente sabe que os jogadores cansam. Mas e se o Santos, em vez de marcar nos primeiros 45 minutos do tempo inteiro em marcação-pressão, marcar em marcação, show, marcar em pressão, por que não pensar nisso para a segunda etapa, quando pega os jogadores rivais cansados? Eu não acho que o Tiquinho vai sair do time. E ele tem ganhado velocidade, inclusive. Ele me parece hoje mais rápido do que no começo da temporada, mais veloz, melhor fisicamente. Mas o David tem que jogar. E se entra um David e Tassiano, aí você pode discutir no lugar de quem o Tassiano entraria, para marcar essa pressão. Tem 3 lances no jogo contra o Coritiba que me deram essa ideia. Que não é nada ousada, são ideias, a gente está debatendo ideias antes do campeonato. Tem uma que, já com o Lucas Meirelles em campo, o David força um roubo, o Coritiba erra o passe, o Pituca rouba a bola, mas acaba errando o passe pro Luca. Tem o outro que o Luca força o erro do goleiro do Coritiba, a bola para no pé do Tassiano, ele rola pro Lucas Meirelles, que acaba chutando para fora. E tem o próprio gol do David, né, que é um roubo de bola dele mesmo. Foram 3 lances em que o David mostrou mais velocidade, eu comentei isso no vídeo contra o Coritiba, como o David aparenta estar muito mais veloz. E o Tassiano fez a mesma coisa que ele fez no único jogo que a gente elogiou ele bastante, que foi contra o Corinthians, mas lá na primeira fase, não a semifinal,
que ele marcou pressão em diversos lances e o Santos acabou não aproveitando para transformar esses roubos em gols. Será que não pode ser interessante para o Caixinha ter esses dois caras no banco para marcar pressão, pegando o time rival cansado numa segunda etapa? Eu acho que pode ser uma troca interessante. E aí a gente fala do time do segundo tempo. Essas duas trocas ali preparadas, bem treinadas e algumas variações que podem vir durante. Você não vai gastar 5 substituições, pode rolar lesão, alguém pode cansar, o jogador pode piorar, você precisa ter coisa guardada. Mas, por exemplo, uma outra discussão tem rolado sobre quem vai ser titular entre Guilherme, Soteldo, Roleiser e até o Veron. Graças ao amistoso, entrou um pouco na discussão. E se o Guilherme começa no banco, por exemplo, que é a minha aposta, talvez não contra o Vasco, mas ao decorrer do campeonato, você tem Soteldo na esquerda, Roleiser na direita e aí o Tiquinho de centroavante. Mais o Neymar e o Bom Tempo. E se você coloca o Guilherme, né, numa posição da esquerda, em vez de, por exemplo, tirar o Roleiser e abrir o Soteldo, você continua com o Soteldo em campo, mas no meio, no lugar do Neymar, que é uma peça que provavelmente vai sair. O Tassiano, inclusive, é até complicado, né, falar do Tassiano entrando no lugar do Neymar, mas deve acontecer. Você colocar o Guilherme, guardar o Guilherme para ser uma peça de segundo tempo, colocá-lo na esquerda, no lugar do Neymar, você traz o Soteldo para o meio, deixa o Roleiser lá mais um Bom Tempo. É uma ideia. A substituição, inclusive, do David no lugar do Tiquinho continua viva no caso desse. Então, eu acho que é importante você começar a pensar no Guilherme como uma peça de velocidade para um segundo tempo. Olha lá. Não sei. Me parece interessante. Isso meio que já aconteceu, não com o Guilherme entrando no segundo tempo, mas com o Soteldo. Também no jogo contra o Corinthians, em que ele faz um bom segundo tempo de meia armador. Contra o Coritiba ele também foi mais meia do que ponta. Uma outra situação, e a gente pode citar o Veron, mas aqui usando até dentro do que a gente ainda não viu o Veron fazer, que é o Veron entrando pelo lado direito. Você pode tirar, por exemplo, o Soteldo, você pode tirar o Neymar. Enfim, vamos fingir de novo que é o Neymar aqui, porque a gente está tendo que ser realista dele não jogar 90 minutos. Eu estou olhando para o lado que o Sub-17 está jogando e acontece algum lance perigoso, eu dou uma olhada. Entra o Veron na direita, o Soteldo continua na esquerda, sai o Ney e vem o Roleiser. Mais um Bom Tempo. Ou já está o Guilherme lá, o Soteldo, o Roleiser e o Bom Tempo recua, não sei, com o Veron na direita. Eu acho que é algo que a gente pode pensar. O Veron entrando e o Roleiser vindo jogar mais no meio, coisa que contra o Coritiba ele fez, mas aí para a passagem do Sherman na direita e no segundo tempo do Léo Godoy, triste, porque é algo que o Caixinha faz, a gente já mostrou vídeos táticos aqui, com o lateral virando ponta, né, e o ponta direita virando um jogador mais centralizado. O Roleiser tem essa levada para o meio, talvez você coloque um Veron para passar ali na direita, ou o próprio Soteldo, enfim. Um outro jogador que se destacou contra o Coritiba e que provavelmente vai ganhar mais minutos a partir do início do Brasileiro é o Barreal. Então a quarta possibilidade aqui, até peço para vocês mandarem outras, eu não vou ficar listando 67 possibilidades, porque elas existem, mas eu quero citar as que eu considero principais. No momento, claro que eu posso esquecer, manda nos comentários para a gente conversar. O Barreal entrou de lateral esquerdo, eu sei, mas ele é meia esquerda. A gente fez um vídeo analisando aqui taticamente como no Cruzeiro ele foi meia esquerda, que hoje é a posição do Neymar. O Barreal pode ser o substituto do Neymar diretamente em vários segundos tempos. Será que o Caixinha vai enxergá-lo assim ou ele vai colocar o Barreal só como o reserva do Escobar? Ou como um ponta na esquerda? Eu acho que o Barreal pode ser esse cara para dar pique no lugar do Neymar no segundo tempo, em caso de necessidade de tirá-lo. Enfim, acho que o grande ponto desse vídeo é discutir, sim, a primeira parte de David e Tassiano, sendo esses caras responsáveis por um novo pique no segundo tempo para marcar pressão. O que vocês acham? Vocês acham que o Caixinha vai ter essa ideia, esse padrão que foi visto contra o Coritiba? Manda nos comentários e mande outras ideias também. Por enquanto é isso, tchau.